Glória a Deus. Hoje eu não vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia inicialmente aqui, para fazer aqui uma leitura de texto base para essa mensagem. Mas eu quero presentear o coração dos irmãos com a leitura de um livro infantil, O Bom Marinheiro. Nós fomos numa feira de livros esses dias e quando nós conhecemos a ilustradora desse livro, Melissa Alachev. Quem escreveu o livro foi Philip William, e a Melissa foi quem fez a ilustração, muito talentosa inclusive. Ela recebeu do Senhor um dom muito especial, e ela pôde mostrar um pouco desse dom aqui. E que coisa linda, gente, a Melissa aqui de Jundiaí, se tornou um contato nosso aqui, e ela é uma pessoa muito preciosa, deu para notar assim, que tem um espírito realmente muito aprovado diante de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que logo quando a gente chegou na feira, a gente foi num standzinho aqui antes, depois a gente foi para um outro. A gente foi num primeiro stand ali, conhecemos um autor também, de um livro, ilustrador também. E depois a gente já foi para este stand da Melissa. E aí a gente tomou esse livro e falou, nossa, que livro bonito, né? E ela começou a contar a história do livro. E quando ela terminou a história, eu e a Pri estávamos chorando. E eu creio que essa história pode abençoar o teu coração também, porque a mensagem de hoje tem muito a ver com a história desse bom marinheiro. E eu acredito que o conteúdo desse livro pode abençoar o teu coração nessa manhã. E a história é assim: o bom marinheiro. Todos os moradores das ilhas distantes conheciam o bom marinheiro. Sua fama ia além dos mares e das cidades, e era impossível não admirar a sua coragem. Seu apelido veio das grandes aventuras e conquistas que ele enfrentou no mar. O bom marinheiro encarou as piores tempestades com ondas e ventos que derrubariam qualquer outro, menos ele. Ele também enfrentou monstros marinhos que fariam qualquer outro barco fugir, mas o bom marinheiro não tinha medo de nada. Muitos diziam que ele já chegou a passar mais de 50 dias no mar, comendo apenas o que pescava e bebendo a água que caía do céu. Por todas as suas façanhas, o título de bom marinheiro o fez conhecido por aqueles que se aventuravam a viver no mar. Mas, um dia, não houve tempestade, nem monstros, nem fome para o marinheiro. Tudo estava tranquilo. Seu barco tinha tudo o que ele precisava e não havia nada para ele fazer. O marinheiro começou a ficar inquieto. Nunca em sua vida ele havia passado por algo assim. O que ele deveria fazer? Caçar algum monstro gigante? Pescar a baleia Moby Dick? Ele tentou buscar algo grandioso, mas nada deu certo. Suas redes pegaram peixes pequenos. A grande baleia estava descansando em algum outro lugar e não havia nem sinal de nuvens carregadas no céu. O bom marinheiro respirou fundo. Não havia nada a fazer a não ser esperar. E foi assim que ele começou a perceber detalhes do mar que nunca havia notado antes. A brisa suave e quente. Os diferentes peixes que nadavam embaixo do barco. O som da água batendo no casco. A textura da água no meio do oceano. Então, o marinheiro descansou, até a chegada da noite, quando percebeu que as estrelas refletiam no mar. O oceano era como um espelho do céu, um infinito de pontinhos brilhantes. De repente, viu uma estrela cadente, e o marinheiro lembrou que um dia lhe disseram que as estrelas cadentes realizavam desejos. Ele não pediu nada para a estrela, mas lá no fundo do seu coração ele desejou que o mar, de vez em quando, seja calmo. E desde então, tem sido assim. O bom marinheiro aprendeu que o descanso é um presente do céu. No mar agitado, ele se tornou bom no trabalho, mas foi a calmaria que lhe fez bem. Glória a Deus.
Eu não sei se era o momento que eu e a Pri estávamos vivendo, mas nós estamos chegando a 10 anos de casados. E nós, em outubro, vamos comemorar 10 anos. Essa mulher já comeu uns quilos de sal comigo já. E o Senhor tem nos levado para um tempo de desfrute, de descanso. E mesmo que no meio do tempo de desfrutar tenha algumas intempéries, alguns probleminhas no meio do caminho, alguns obstáculos. Neste mesmo dia que nós fomos na feira, eu recebi a notícia que um ladrão tinha entrado no meu galpão, e aí pensando assim, de novo, né, outro problema para resolver. Mas este livro ministrou muito o nosso coração, porque quantos de nós, muitas vezes, quando não tem tempestade, quando não tem monstro, quando não tem dificuldades, quando não tem mar agitado, a gente não é capaz de parar e contemplar e descansar? Quantos de nós hoje não temos mais essa capacidade de parar e contemplar? E eu quero trabalhar muito sobre isso hoje. Eu quero falar sobre este tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde nós estamos sendo forçados à produtividade. A sociedade, as pessoas, as demandas, elas esperam muito de nós, muito. E como o apóstolo Paulo diz, nós somos apertados por todos os lados. Precisamos ser bons pais, bons maridos, bons empregados, ou bom empresário, bons vendedores. Precisamos ser bons cristãos, às vezes bons ministros da palavra, bons ministros de louvor. Porque tudo ao redor nos chama e nos pede produtividade. E nessa fase de muita demanda e de muito desejo e anseio das pessoas de que nós entreguemos produtividade, a gente às vezes se torna esse bom marinheiro só no tempo que é loucura o tempo todo. É o barquinho entrando no mar, já começa alguma agitação, já começa alguma necessidade, já começa a precisar ali resolver uma fome, resolver uma tempestade, resolver um monstro marinho. E nós vamos ver que descansar para nós tem se tornado cada vez mais difícil. A gente vai perceber que para a nossa sociedade hoje, descansar está sendo quase que um problema. Quantos de nós aqui, eu posso até pedir para vocês levantarem as mãos, e vocês vão ver como que eu acho que isso não é tão constrangedor, mas assim, quantos de nós, quando paramos para descansar, nos sentimos culpados? Glória a Deus, não estou sozinho nisso, né? E meu irmão, se descansar fosse fácil, não seria mandamento. O Deus, guarda de Israel, que não tosqueneja, ou seja, que não cochila, que não precisa dormir, que não precisa descansar, este Deus, o guarda de Israel que não tosqueneja, trabalhou 6 dias e descansou 1. Vendo o tamanho do nosso Deus e o poder da sua força, vocês imaginam que o nosso Deus precisava mesmo parar no sábado e descansar depois de ter feito tudo? Ele teve que pôr a mão na massa e assim, trabalhar muito para fazer o globo terrestre, para criar a atmosfera, para criar o sol, a lua. Ele teve que colocar a mão mesmo na massa ali, gente? Não, ele criou tudo com o poder da sua palavra, ele dá a ordem e acabou. Não me parece que isso gere cansaço, ainda mais em Deus. Porque ele disse assim no primeiro dia, que haja luz. E houve luz. Olha que trabalhão que o nosso Deus teve. No outro dia, lá depois que haja firmamento, que haja separação entre mares e terra. Então você olha que cada dia ele libera ali 5 palavras, 6 palavras, e este é o trabalho de Deus para a criação. Parece que esse trabalho para Deus é cansativo? Não. Deus não precisava descansar. Por que ele descansou? Para nos dar um modelo. Por que Deus descansou? Porque ele precisava nos levar de volta para este lugar, ou nos ensinar, e às vezes nos levar de volta, como é hoje, para este lugar onde é necessário nós aprendermos sobre o descanso.
Hoje nós vivemos num tempo onde os carros são mais seguros, mais rápidos, as rodovias também são mais bem estruturadas. Poxa, antes a gente tinha ali, voltando muito no tempo, né, os homens andando a cavalo, andando com charrete, estradas de terra, depois motores, rodovias, depois celulares, WhatsApp, chamadas de vídeo, reuniões online, informação a 1 segundo. Antes, se alguém quisesse preparar um bom conteúdo, precisava ficar vasculhando vários livros e pesquisando, cada livro vai falar de uma coisa, deixa eu dar uma procurada, já vi alguma coisa aqui ou ali. Hoje em dia você chega aqui para o pastor Google e pergunta para ele assim, Jeremias profetizou mesmo na época lá de... Aí o pastor Google responde assim, né? Sim, ele profetizou, e foi assim, assim, assado, e até acrescenta algumas coisas. E hoje, nesse tempo de velocidade e de tecnologia tão avançada, esse tempo de velocidade, nós ainda parece que não estamos conseguindo entregar tudo que precisa. Parece que mesmo com tanta produtividade, com máquinas, né, com automações, a gente está ficando cada vez mais assim, né? Porque antes a gente apertava o controle da televisão, agora a gente trabalha com automação residencial, a gente vê que as pessoas pedem automação para apagar uma luz e acender uma luz, que antes era só um botão. Antes acender a luz era pôr fogo num candeeiro e tal, aí depois um botão ficou mais fácil, mas agora não, agora Alexa, acende a luz da sala. Alexa, apaga a luz da sala. Mas mesmo com todas essas tecnologias, com todas essas comodidades, com toda essa produtividade, parece que nós ainda não conseguimos entregar tudo que nos pedem. Ou tudo que a nossa consciência pede. Porque muitas vezes é a nossa consciência que fica pensando que a gente precisa fazer mais, precisa fazer mais, precisa fazer mais, precisa fazer mais. E eu vou repetir, se descansar fosse fácil, não era mandamento. Em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 12, a palavra do Senhor nos mostra a lei do sábado. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, serva ou o teu boi, o teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia do sábado. Olha uma coisa interessante que me chama a atenção sobre essa lei. É que o Senhor não está interessado somente em que nós descansemos, mas Ele também está interessado em que a gente pare de produzir. Porque Ele não dá uma ordem somente ao seu povo e fala assim, olha, vocês, no sábado vocês vão descansar. Ele chega e fala para eles assim, olha, vocês vão descansar, seu boi vai descansar, seu jumento vai descansar, teu servo vai descansar, os estrangeiros que estiverem na sua casa. Ah, mas o estrangeiro é gentil, não está debaixo da lei. Eles também vão descansar. Eu quero é que vocês parem de produzir. Eu quero é que vocês parem de produzir. Eu preciso que vocês pausem a produção por um pouco, só um dia na semana. Pausa a produção e desfruta e contempla tudo que eu dei para vocês. Em Eclesiastes a palavra diz assim que goze o homem, ou que desfrute o homem do fruto do seu trabalho. Porque muitas vezes o que nós estamos tentando, parece que com tanta produtividade, é gerar um bom número na conta bancária. Eu vou falar para vocês para que serve um grande número na conta bancária. Se não for para desfrutar disso.
tudo com equilíbrio, lógico, mas eu vou morrer com 800, com 1 milhão, com 2 milhões na minha conta, para quê? É só um número num aplicativo, porque se não usou não serve para nada. Vocês estão entendendo a lógica do que eu estou pensando aqui ou eu estou falando besteira? Estar ali, por estar, para não desfrutar daquilo que o Senhor está nos dando, é algo que me parece um pouco tolo. Salomão, depois de ter feito tudo o que fez, ele falou assim: percebi que tudo isso foi correr atrás do vento. É lógico que eu não quero levar os irmãos para um lugar de irresponsabilidade financeira, um lugar onde a gente... Não, eu sou a favor, sim, que a gente tem que administrar bem o dinheiro, tem que ter uma reserva, tem que ter para doar, para ofertar, para poder entregar para os outros. Não tem nada de errado com isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós deixamos de desfrutar, porque parece que nós temos que produzir de novo, e produzir de novo, e produzir de novo. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Como pode alguém comer em 20 pratos por dia, ou dormir em 20 camas numa noite? Você olha, o seu celeiro está cheio e fala assim: agora goza minha alma desse celeiro, mas não, no dia seguinte você vai lá e quer de novo. Essa palavra, meus irmãos, eu estou falando assim de forma muito enérgica, porque na verdade ela também trabalha no meu coração, e é a forma como eu escuto o Senhor falando comigo muitas vezes, e eu quero transmitir da maneira como eu ouço o Senhor falando. Que o Senhor está nos levando para este lugar, e está querendo nos levar para este lugar onde a gente pause um pouco a produtividade, ou que pelo menos a nossa consciência consiga se tranquilizar, quando a gente estiver descansando. Porque não foi surpresa para mim que muitos de vocês levantaram as mãos aqui quando eu perguntei que quem de vocês se sente culpado quando não faz nada. E por que nós estamos aqui assim? Porque nós esquecemos o que é descansar. Não era nem o momento de eu falar isso aqui no sermão, mas a nossa geração, ela está tão pilhada, que a gente até esqueceu, ou desaprendeu o que é descansar. E nós vamos falar um pouco sobre isso depois. A lei de Moisés, ou a lei que Deus deu para o povo de Israel, e que serve para nós como sombra para o Novo Testamento, para a época que nós vivemos, sobre o descanso, ela é tão séria, que em Êxodo, no capítulo 35, no verso 2, diz que se alguém não obedecer a essa lei, está condenado à morte. Quando a palavra do Senhor nos mostra lá em Êxodo que se nós deixarmos de descansar, estamos condenados à morte, pode ser que lá no meio do povo de Israel realmente alguém morreria, porque outro mataria. Um irmão viu um outro irmão ali carregando um peso no sábado e falou assim: isso aqui está errado, a gente tem que exterminar do meio do povo porque isso aqui desagrada a Deus. Pá, dá uma paulada na cabeça, acaba com o cara. Mas o que o Senhor está nos mostrando é que na verdade tudo que nós fazemos fora daquilo que o Senhor programou a gente para fazer, vai nos matando também. Mesmo que você não tenha um irmão que dê uma paulada na sua cabeça, ou que te dê uma pedrada na cabeça quando você errar, trabalhando num sábado, ou trabalhando demais, trabalhando excessivamente, vamos dizer assim, e a gente vai trabalhar nesse assunto aqui, para que ninguém pense que a gente virou adventista, e nem judeu, mas assim, quando você não consegue fazer essa pausa, quando você não consegue parar, e quer produzir, mesmo que você não tenha um irmão que te bata na cabeça, você está encurtando a sua vida. Eu falo um negócio que eu sei que para vocês, ou para a maioria das pessoas parece uma besteira, mas na minha cabeça faz todo sentido. Que Deus não mede a nossa vida por idade, Deus mede por distância. Pelo tanto que nós percorremos. Jesus falou assim: ninguém pode acrescentar nem sequer um côvado à sua vida. Olha que coisa interessante, côvado é um antebraço, 48 centímetros, que é o antebraço de um homem. Aí Jesus não falou assim: ninguém pode acrescentar nem sequer um minuto à sua vida, ninguém pode acrescentar nem sequer um dia à sua vida. Ele falou: ninguém pode acrescentar nem sequer um côvado à sua vida. E o que dá a entender é que nós somos marcados então com um quilômetro rodado, porque a gente vai... Pensa só, eu estou vivendo sem desfrutar, e eu estou correndo, porque eu quero acrescentar côvados à minha vida. Eu quero produzir. Só que todo o tempo que era de descanso para nós, no sábado, num dia da semana,
que era para parar e desfrutar, a gente trabalhou. A cada vez que a gente trabalhou, no dia de descanso, a gente encurtou um dia lá no final da vida. Essa é a minha cabeça. Isso não é o que a Bíblia fala, mas é o que eu penso quando eu percebo que o Senhor nos fala dessa forma que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. Porque acrescentar um côvado quer dizer de acrescentar uma medida a mais na sua vida de patrimônio, por exemplo, de riqueza. Por que nós não descansamos? Nós não descansamos porque estamos tentando conquistar ou o patrimônio ou o saber. E por querer conquistar posição social favorável ou privilegiada, ou até mesmo somente aceitável, a gente fica sempre querendo mais. Mas ninguém pode fazer mais do que o Senhor já determinou que nós faríamos, porque cada um de nós já tem uma medida. E não adianta a gente ficar correndo. A Bíblia nos mostra que não somente o sábado deveria ser guardado, mas lá em Levíticos, no capítulo 25, isso não está aqui no nosso escopo, mas em Levítico, no capítulo 25, tem uma lei que fala do ano sabático. Que Deus dá uma lei para aquele povo e fala assim: quando vocês entrarem na terra, olha que legal, gente, presta atenção que agora eu vou confirmar o que eu estou falando aqui agora há pouco, sobre o Senhor querer dar o descanso forçado para nós. Em Levítico 25 fala assim: quando vocês entrarem na terra, vocês vão plantar naquela terra, e vocês vão colher o fruto daquela terra. Por 6 anos vocês vão plantar, mas em um ano, no 7º ano de cada ciclo, vocês vão descansar a terra, vocês vão deixar a terra descansar por 1 ano. E vocês vão colher somente o que a terra der sem vocês cultivarem. Uau! Que desafio! Que desafio para uma geração de produtividade, uma geração forçada à produtividade como nós. Nenhum de nós aqui, inclusive eu, tirou um ano sabático na sua vida. Nenhum de nós. Um ano onde você para de plantar. Mas quando o povo foi exilado na Babilônia, o povo teve que, lógico, parar de plantar na terra de Israel. Por quê? Porque eles foram tirados da sua terra, da sua nação, da sua pátria. Agora presta atenção nisso. Jeremias disse assim: a terra teve o descanso que vocês não deram enquanto vocês estiveram presos na Babilônia. Porque vocês não deram o ano sabático para a terra, o Senhor levou vocês para a Babilônia, deixou vocês exilados lá para que a terra pudesse descansar os 70 anos que vocês não deram para ela. Vocês estão comigo? Uma vez eu fiz um plano comigo mesmo e com o Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu quero parar um dia desses aqui para descansar e ficar só orando e buscando o Senhor. Vou ficar um dia todinho só com o Senhor. Acho que esse final de semana vai dar. Aí o cliente mandou mensagem: rapaz, portão aqui de casa. Beleza, Senhor, por enquanto não deu, eu vou lá atender que a pessoa está presa dentro de casa. E eu vou lá resolver. Aí fui lá, trabalhei. Mas final de semana que vem vai dar. Não, final de semana que vem vai ter um encontro na igreja, um congresso, uma coisa. Então não deu de novo, Senhor, mas é por causa do encontro. Mas assim, logo daqui a pouco eu vou. Aí passaram 1, 2, 3, 4, 5 finais de semana. Passaram 2, 3 meses depois que eu tinha feito esse propósito no meu coração. Não parei um dia. Em 3 meses eu não consegui parar um dia para orar e buscar o Senhor. Me deu um torcicolo aqui, que eu nunca vi uma coisa dessa. O torcicolo doía até aqui, ó. Eu nunca vi um torcicolo doer até nas costas. Aí eu procurei fisioterapeuta, massagista, que é a minha cunhada. Procurei irmão pedindo oração. Japa, ora por mim aí, meu irmão. Em nome de Jesus, seja curado. E aí, melhorou? Eu falei: aliviou, mas ainda não está bom. Deus tinha colocado aquilo ali. Porque depois de tanto buscar cura, o Senhor falou comigo assim: olha, se você não parar, eu te paro. O salmista disse assim: de maneira maravilhosa e terrível nós fomos criados. Ou eu fui criado, ele disse. Por que maravilhosa? Porque o ser humano é complexo demais e muito poderoso no seu saber, na sua capacidade. Então, de maneira maravilhosa fomos criados. Mas por que de maneira terrível? Porque de maneira terrível é o seguinte: se entupir uma veia aqui no coração, acabou. Pode ser que acabe com a gente. E olha, gente, Deus sabe como desligar a chavinha quando precisa, viu?
E eu não estou ameaçando ninguém de morte aqui, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus sabe também como te parar se você não souber parar. E pode ser que Ele te pare, e gente, isso não é uma maldição, não estou lançando uma praga aqui para ninguém, eu estou dando um aviso que às vezes Deus trabalha dessa forma, às vezes Ele coloca a gente num leito de enfermidade de cama ali, ó. Só para guardar a gente um pouquinho. E gente, por favor, não me entendam mal, isso parece muito difícil de falar, né? Porque parece que eu estou trazendo um Deus aqui que é rude. Não é, na verdade Ele nos protege, Ele nos guarda. Ah, pastor, eu durmo 5 horas por noite só porque eu estou na correria e você é mais inteligente que o Criador, meu irmão. Você conseguiu ser mais inteligente que o Criador. Porque você está sabendo melhor o seu manual de vida do que Ele. Nós fomos programados por Deus para descansar também. E nós precisamos dar o descanso para a nossa vida. E hoje em dia é difícil alguém pregar sobre descanso. Porque até mesmo nos púlpitos o que se cobra é o quê? Produtividade. Dificílimo alguém pregar sobre descanso hoje. Por que a gente esqueceu desse princípio? Porque, olha, se nós falarmos sobre o tempo de descanso como lei, como nós estamos falando aqui, Deuteronômio, Êxodo, a gente vai ver que cumprir essa lei em rigor mesmo, rigorosamente, acaba depois ofendendo a Jesus. Porque Jesus olhou para aqueles homens que eram hipócritas, porque quando precisava desamarrar um boi ali para deixar ele comer, desamarravam. Quando precisava alguma coisa ou outra, faziam. Mas aí quando Jesus foi e curou um homem e falou para ele assim, agora toma o teu leito e anda. Aquele homem carregando o leito foi investigado, questionado pelos fariseus, dizendo assim, quem que te mandou fazer isso, carregar uma carga hoje que é sábado? Ele falou assim, ó, o homem que me curou, eu só sei de uma coisa, eu estava doente, estava enfermo, coxo, fui curado, agora eu sei que eu preciso obedecer o que ele me falou. E aí foram questionar Jesus, Jesus falou assim, lá em Marcos no capítulo 2, versos 23 em diante, fala assim, ei, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então o que a gente precisa na verdade é aceitar o presente de Deus que é o descanso. O descanso na verdade é um presente que Deus nos dá. Então se nós formos seguir bem no rigor da lei, a gente acaba até ofendendo a Jesus, porque a gente fica impondo isso sobre os outros. E a ideia não é impor, a ideia é entender como desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. Nós estamos num período de jejum, e preste atenção nisso. Isaías no capítulo 58, Deus fala sobre o jejum que Ele não aceita. Ele fala assim, a conversa, né, de Deus ali com o povo através do profeta é assim, este povo clama a mim e diz, nós jejuamos, oramos e clamamos e o Senhor não nos ouve. Isaías 58. E aí Deus fala assim, vocês acham que é mesmo esse jejum que vocês estão entregando que eu quero? É um jejum que vocês param de comer, mas vocês correm atrás de todos os seus negócios, vocês cuidam de todas as suas tarefas, vocês não param as suas atividades. E vocês acham mesmo que é isso que eu quero? O jejum que eu quero é que vocês desamarrem as ataduras daqueles que estão presos, que vocês libertem os aprisionados, que vocês libertem os cativos, que você divida o teu pão com aquele que não tem, e que você vista o que é nu e dê teto para aquele que não tem onde morar. O que Deus está falando é o seguinte, no jejum que vocês estão entregando, vocês não param a produtividade. Ainda que Ele não esteja pedindo descanso, Ele está pedindo, para um pouco a produtividade, vai fazer o que eu quero. Faça o que eu preciso que seja feito. Faça e cumpra a demanda que o céu pede. Isso para nós é muito desafiador, meu irmão. Eu, nesse jejum de 21 dias, não lembro de ter alimentado um pobre. Nesse período de jejum que nós estamos fazendo aqui, eu não vesti uma pessoa que estava sem roupa. Nesse período de jejum que nós estamos fazendo aqui de 21 dias, eu estou confessando para os irmãos, eu não fui no hospital fazer uma visita para alguém que está doente. E talvez esse seja um jejum que eu estou fazendo, o meu jejum de 21 dias não seja aceito pelo Senhor. Porque Ele disse que não seria aceito. Quem sabe agora, pela misericórdia de Deus, o Senhor falando aos nossos corações aqui, nessa manhã, essa semana a gente procure fazer alguma coisa que faça o nosso jejum se tornar um pouco mais aceitável diante de Deus. Vocês estão comigo? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, o pastor é bonzinho. O pastor não é bravo não, o pastor ele é de boa, ele é de boa. Parece que eu estou bravo hoje, gente? Parece que eu estou bravo ou não? Está tudo bem? Então beleza. Não quero sair daqui com os meus irmãos
Triste comigo. Jesus ele foi explicando aos poucos como desfrutar do sábado. Porque apesar de Jesus ter curado no sábado, não quer dizer que ele não tenha extinguido isso, acabado com isso, falar assim, não, agora ninguém precisa mais descansar no sábado. Não, ele mesmo descansou. A Bíblia fala que ele visitava as sinagogas no sábado, porque esse era o costume daqueles que quando tiravam um dia para descansar, descansavam fazendo aquilo que o Senhor queria que fosse feito, de entregar um culto ao Senhor. Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu vou trazer aqui para os irmãos, pelo menos uma pincelada sobre isso, para que não fique dúvidas, para que não restem dúvidas, ninguém saia daqui pensando, então a gente está tudo errado, que a gente não guarda o sábado. Jesus estava nos ensinando que, na verdade, o importante é o espírito da lei, e não a própria lei em si. E é isso que quer dizer, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque tem muita lei, como eu já expliquei para vocês, que não dá nem para cumprir mais hoje. O incensário não existe para a gente acender ele todo dia. Mas existe um espírito na lei do incensário que é a gente acender um fogo dentro de nós. Assim também o espírito da lei do sábado é para um pouco e descansa. É só isso. Não precisa ser exatamente no sábado para nós, porque Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado também. O sábado foi feito para o homem. Eu acredito que se a gente fizer, olha só o que eu vou falar aqui, gente, não se assusta não, mas eu acredito que se a gente parasse para descansar e guardasse o sábado, ninguém vai ofender a Deus por isso. Eu duvido que Deus ficaria triste com a gente se a gente parasse sexta-feira, ao pôr do sol, e falar assim, agora não faço mais nada. Só agora, sabadão à noite, começa de novo. Eu acho muito difícil que o Senhor se ofenda por isso. Não estou dizendo que a gente precisa fazer. Não estou impondo uma doutrina nova aqui agora que a gente vai virar judeu. Mas o espírito da lei precisa ser cumprido. Eu preciso parar para descansar pelo menos um dia. Porque enquanto eu estiver sendo cobrado de produtividade e eu quiser entregá-la, eu vou viver por demandas e por necessidades e isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você sabe que se a gente ficar muito na correria, é perigoso que a gente corre demais, as bênçãos do Senhor não alcançam a gente. Se você estiver muito rápido, gente, é perigoso porque a bênção do Senhor não te alcança. A Bíblia fala assim, as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Agora você imagina, se você estiver no gás mesmo, nossa, eu estou moendo cana. E a bênção é assim, ó, louca atrás de você, deixa, eu quero te alcançar, mas você não para. As bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Eu preciso correr atrás de bênção, gente. Eu preciso correr atrás de bênção, gente. Eu preciso correr atrás de quem? Do abençoador. Eu preciso correr atrás de Jesus. Eu preciso correr atrás daquele que me amou primeiro. E aí eu paro um pouquinho, corro atrás dele e as bênçãos do Senhor me alcançam. Elas estão vindo atrás de mim. Este ano aqui eu estou vivendo um desafio muito grande, gente. Eu começo o meu dia de trabalho 8 horas, 8h30 da manhã. Que para mim é um absurdo começar esse horário. Desculpa, Alisson. Você estudou mais que eu. O Alisson começa às 10. Eu falo, como que pode? Um roceiro não aguenta uma coisa dessa, não. Isso ofende um homem da roça, né? Uma mulher da roça, né, Joana? Um caipira que nem eu, assim. Às 9, olha, nossa, como você está disciplinado. Começa às 9 horas da manhã, gente. Esse sabe descansar, né? Glória a Deus. Ai, poxa, desculpa, Karen. Eu queria só mexer com ele. Acabei envergonhando a Karen de tabela ali. Não, mas é que o Alisson é noturno. Deixa eu trazer a defesa aqui. Ele é o advogado, mas eu que vou fazer a defesa dele aqui. Ele vai até mais tarde também, viu, gente? Então ele trabalha, tá? Não é... Mas para mim, começar às 8h30 da manhã, para mim é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Eu deixo os meus filhos na escola e olha que legal que é meu dia. Eu começo às 8h30 da manhã, quando dá 11h30, meio-dia, eu tenho que começar a guardar a ferramenta ou o computador, o que eu estiver fazendo. Porque 12h30 eu tenho que sair, eu já tenho que chegar lá na escola da Mel. Eu trabalho 3 horas da manhã. E aí eu pego a Mel, pego o José, coloco no carro, levo para almoçar, espero a Pri chegar do mercado, isso tudo fica pronto 15 horas, às 3 da tarde. E aí se eu for pegar para fazer mais alguma coisa, que não dá vontade nem de pegar, porque você fala, quem começa a trabalhar 3 horas da tarde, vai fazer o quê agora? Mas a gente vai começar 3 horas da tarde, a gente vai parar às 18, vou trabalhar mais 3 horinhas.
Aí eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu com o meu dia de trabalho? Sabe qual é o melhor tempo que eu estou vivendo de alívio financeiro? Este. Eu sempre vivi correndo atrás das bênçãos. As bênçãos nunca me alcançaram porque elas estavam correndo atrás de mim, eu correndo atrás delas, achando que elas estavam na minha frente, elas estavam vindo atrás de mim. O melhor tempo de alívio financeiro da minha vida, da minha história até hoje, eu tenho 35 anos, o melhor tempo é o tempo que eu parei. Não dá para explicar a matemática de Deus, gente. Não dá para explicar. Os irmãos sabem, muitos irmãos sabem, a gente começou esse ano aqui sendo presenteado por Deus por muitas coisas. Não só o meu trabalho está produzindo mais frutos, vamos chamar assim, recursos, né? Mas também o Senhor tem nos presenteado também. Depois dessa decisão, eu tomei essa decisão consciente, eu falei assim, não, eu vou ficar com os meus filhos. Eu vou desfrutar o que é ser pai, eu vou levar eles para a escola, vou preparar eles, vou buscar, vou levar para almoçar. Não é fácil tomar essa decisão, gente. E tem dia que eu olho para o meu trabalho e eu falo assim, meu Deus, o que aconteceu hoje, cara? Está tudo errado eu trabalhar desse jeito, sair às 11h30 da manhã, meio-dia, não consigo fazer, não começo as coisas, não consigo terminar. Porque isso é tentador. Achar que é pela força do nosso braço que a gente vai conseguir. Eu sei que tem a nossa parte, eu sei que tem a responsabilização. Não estou trazendo aqui o Fantástico Mundo de Bob, nem o Alice no País das Maravilhas. O Senhor nos chamou para trabalhar também. Mas o que eu quero dizer é que não importa o quanto você faça, não é pela sua produtividade, mas é pelo braço forte do Senhor, é pelo favor de Deus em nossas vidas. Quando nós entramos num lugarzinho que chama assim, ó, favor de Deus, meu irmão, não tem quem segure a bênção do Senhor vindo sobre nós. Tanto que descansar é confiar em Deus. Olha o maná no deserto. Tinha gente que era precipitada, queria pegar o maná de 2 dias num dia só. Falar assim, eu não sei se vai cair amanhã. Eu não confio muito bem nesse negócio que cai comida do céu. Onde que já viu cair comida do céu? Não cai comida do céu em lugar nenhum. Eu vou pegar o de hoje, vou pegar o de amanhã. A pessoa ia lá, colhia o de hoje, colhia o de amanhã, comia o de hoje, guardava o de amanhã, no dia seguinte estava podre. Acabou, não dava para usar, estava podre, fedendo, estava esquisito, mofado. Falava, eu como isso aqui, não tem como comer, joga fora. Mas na sexta-feira, o maná caía dobrado para o povo, porque sábado era dia de descanso. Então, se você for capaz de entender que na sexta o Senhor já está mandando dobrado, você vai saber que o dia do descanso também está vindo. A gente precisa entender que na sexta-feira o maná cai dobrado. Esses dias um pastor veio tirar sarro da gente aqui, falando comigo. Pastor amigo meu, tem liberdade para brincar. Soube que a gente tem recesso de final de ano aqui na COD, né? A gente teve até esses dias atrás, a gente tinha recesso. Ano passado a gente fechou a igreja em dezembro, voltou só em janeiro. Falou assim, ô pastor, mas que igreja que é essa que tem recesso, cara? Vocês entram em férias? O diabo não tira férias, não. Eu falei assim, por isso que a vida dele é um inferno. Eu falei outra coisa, ele não é minha referência, o Deus que eu sirvo descansou, então eu não sigo Satanás, eu sigo Jesus, eu sigo Deus. Jesus, mesmo que ele não conseguiu descansar um dia, a Bíblia fala que ele teve intenção de chamar os discípulos para descansar. Só não descansou porque ele teve piedade e compaixão do povo. Mas em Marcos capítulo 6, verso 31, 32, ele fala assim, vinde comigo e descansai um pouco. Mas Jesus, a igreja está cheia, tem um avivamento, a coisa está acontecendo, agora é a hora, o Senhor vai manifestar o seu reino, não dá para parar. Ele falou, não, calma, vinde e descansai comigo um pouco. Chegando lá, a Bíblia fala que aquele povo achou eles lá, encontrou, o povo ficou sabendo onde ele estava. Aquela multidão de gente foi lá rodear o descanso de Jesus. E aí Jesus olhou para aquele povo, pareciam ovelhas sem pastores, ele falou assim, olha, o certo era descansar hoje, mas eu vou ensinar esse povo. E Jesus pregou para eles. Mas só de ter a intenção de descansar, já nos mostra que realmente isso não é um problema. Eu disse que nós desaprendemos a descansar de tão pilhado que a gente está. Porque descansar, gente, não é assistir Netflix. E aí que é o ponto. Descansar não é olhar vídeo no YouTube.
Descansar não é rodar o Reels, né, do Instagram. Nós desaprendemos a descansar. O tema dessa mensagem, isso é hora de falar tema, pastor? Eu me atrapalhei. O tema dessa mensagem é descanso e contemplação, porque as duas coisas estão ligadas. Eu tenho que parar para descansar, mas eu não tenho que ficar mexendo nas coisas que o ser humano deu na minha mão para que eu fique sempre pilhado de novo. Sabe o que acontece com a gente? Deus nos criou e colocou uma coisinha em nós chamada tédio. Foi Deus quem pôs tédio em nós. Sabe para que serve o tédio? O tédio é um convite para nós conhecermos o Senhor. Então, de tempo em tempo, nós nos sentimos entediados. É a hora que a gente vai fazer o quê? Que tédio. Deixa eu ver aqui, quem postou alguma coisa. Que tédio. Deixa eu procurar uma série aqui. E você está tão sem vontade de realmente fazer aquilo, que você fica 1 hora rodando, procurando alguma coisa para assistir, não acha nada, e gastou essa 1 hora. O tédio é um convite para nós conhecermos o Senhor. Uma vez uma irmã ligou para a Pri e falou assim: pastora, eu estou muito triste, e eu não sei de onde veio essa tristeza, do nada eu fiquei triste. Eu estou com meu coração muito mexido, ora por mim. Aí eu entrei na conversa e falei assim: não ora por ela não. Não ora. Aí eu falei alto para ela saber. Fala para ela que é ela que tem que orar. Porque isso aí é um convite para ela ir para o lugar, para a presença do Senhor. Só que muitas vezes a gente está entediado, a gente vai para onde? Vai para as redes sociais. Sabe o que isso está gerando em nós? Essas coisas que a gente não via antes tanto quanto vê agora. Ansiedade, crise do pânico, depressão. Por quê? Porque a nossa cabeça está sendo sempre bombardeada de informações no tempo que era para ela estar descansando no Senhor. Vocês estão comigo, gente? Por isso nós desaprendemos a descansar. Sabe o que é descanso? É contemplar, meu irmão. E os irmãos sabem como é que eu sou. Eu tenho uns probleminhas já, né? Tem umas coisas assim na minha cabeça que já não funciona tão bem. Mas às vezes você pode estar conversando comigo, pode ocorrer que eu interrompa a sua conversa para ficar olhando um passarinho. Não repara nisso não, isso vai ser normal. Aí você tem que me suportar e me amar do jeito que eu sou, porque isso é um defeito de fábrica já que tem em mim, que não vai, eu não quero nem que conserte, para falar a verdade. O ato de passarinhar, vou chamar assim, gera em nós saúde mental e emocional. Por isso que a gente tem o Cláudio e a Márcia tão bem assim, saudáveis, porque na casa deles lá eles fizeram um recanto para os passarinhos, eles ficam passarinhando lá, pelo menos 1 hora por dia, eu acredito que eles dão uma passarinhada ali. Que no jardim deles, eles colocaram lá um lugarzinho para os passarinhos tomar banho, para comer. Então, você fica ali um pouquinho, vem um passarinho, e daqui a pouco vem outro. E assim, gente, eu sou assim, lá na frente de casa, agora nessa semana mesmo, ontem eu peguei o José, tem um sabiazinho, um casal de sabiá que vai todo ano lá criar, lá na frente de casa. Sabiá laranjeira, canta bonito e tal. E aí eu peguei o José e falei assim: filho, vem cá ver, vamos dar banana para o passarinho e tal. E levamos a banana, colocamos lá na árvore, né, para esperar que ele desça. E a gente ficou lá: filho, olha o passarinho, olha o pipio, né. E a gente ficou olhando. E por quê? Porque o Senhor nos chamou para isso. Se você olhar, a Bíblia várias vezes faz convites para nós. Isaías capítulo 40 fala assim: olhem para o céu. Quantas vezes nós olhamos para o céu no final do dia, aquelas nuvens estão assim, fazendo uma pintura no céu, o sol bate, ela fica laranja. Eu contemplo isso, gente, eu fico tão feliz por isso. Quando a lua está bem cheia, está bonita, eu olho para a lua, eu gasto tempo lá, eu tenho gente esperando. Não, depois eu converso com o pessoal, vou olhar um pouco a lua. O bom marinheiro parou um pouquinho, olhou as estrelas, né, refletidas no mar, no oceano. Então, o primeiro convite que está lá em Isaías 40, olhem para o céu. Depois você vai ver em Provérbios, ele fala assim: preguiçoso, vai ter com a formiga, porque ela trabalha no tempo certo e ela colhe a sua comida. E sabe o que eu acho legal? Falando sobre descanso, agora eu falei sobre trabalho, né? Mas o que aquele homem estava falando, vai ter com a formiga, porque assim, ela se prepara para o tempo de descanso. Ela não tem chefe, não tem patrão, e não tem ninguém que ordene ela nada, mas ela vai e faz o trabalho dela. Então, primeiro, não seja preguiçoso. Mas segundo, em Provérbios está escrito assim: ela colhe no tempo certo. Porque tem o tempo da colheita
mas tem um tempo de descanso. Porque vai ter um tempo que até o formigueiro, que a formiga é um dos maiores exemplos de trabalho, vai ter um tempo que ela vai ficar ali só comendo daquilo que ela já colheu. Amém, gente? Até o bicho que tem mais, o mais exemplar para nós do que é trabalhar, ele para um tempo e descansa. E aí, quando Provérbios convida a gente, ó preguiçoso vai ter com a formiga, fala assim, contempla a formiga. Jesus em Mateus no capítulo 6, lá dos versos 23 em diante, ele diz assim, olhem para os pássaros, eles não plantam e não guardam seus alimentos em celeiros. Mesmo assim, o Pai que está no céu dá comida para eles todos os dias. Vocês estão preocupados com o que vestir? Mais um convite à contemplação. Olhem para os lírios do campo. Eles não tecem, nem compram tecidos, mas nem Salomão se vestiu com tanta glória como eles, porque é o Senhor quem coloca a veste nos lírios do campo. Ah, gente, que coisa linda. Descansar é confiar em Deus. Saber descansar é ter confiança de que é o Senhor quem faz. E esses convites de contemplação é para nos ensinar o que é descansar. Porque como eu falei, nós desaprendemos. O que nós precisamos fazer para descansar? Tirar o dia de descanso para contemplar a beleza do Senhor e nas coisas que Ele criou, e ver nas coisas que Ele criou a glória e a majestade dEle. Porque a Bíblia fala que a natureza, ela revela e manifesta a glória de Deus. Uma coisa que eu ouvi do Luiz Hermínio é muito verdade mesmo. Você não acha ateu no meio do campo. Você não encontra ateu na roça. Não encontra. Encontra ateu aonde? Na cidade grande. Porque na roça, o homem está vendo o dia inteiro aquilo que Deus fez. E na cidade, os homens estão vendo o que os outros homens fizeram. Então aquele que vive na cidade, vive vendo prédio, vive vendo filosofias humanas, vive contemplando estradas, ruas, selva de pedra. Mas o caipira não, ele acorda de manhã, já tem um galo que acorda ele, já começa com o despertador dele, é diferente. Aí, galo, velho, acordou a gente. O galo está desregulado, acorda antes da hora. Aí o roceiro vai lá e tira leite da vaca, contato com a... Ah, gente, que coisa linda. Parece que a gente vai resolver todos os nossos problemas se a gente for para a fazenda, né? Mas aqui nós podemos contemplar também. A questão é que às vezes a gente olha para as coisas esperando assim, a gente quer uma coisa muito esplendorosa e às vezes dá para você olhar uma flor na sua casa e ficar um pouquinho olhando para ela. Como eu tenho lá em casa assim, aí nessa hora eu me sinto uma senhora, sabe? Que eu tenho uns vasos de orquídea lá que é meu, não é nem da Pri, nada, eu que coloquei lá. Eu só não coloco avental e luvinha para apertar assim, não. Sou eu que cuido das minhas orquídeas lá. Aí hoje de manhã mesmo eu estava mostrando para a Pri, elas não dão flor, você acredita? Minhas orquídeas não dão flor. Mas eu não preciso que elas deem flor. O broto novo que sai eu contemplo. Aí eu chamo a Pri e falo assim, olha aqui amor, ó, nasceu mais um brotinho. Olha a raiz dela como está saudável, está indo grudando no vaso, olha aqui que legal. Olha ali, aquela outra ali está saindo broto novo também. E é um pouquinho que eu paro para contemplar isso, gente. Olha a complexibilidade que tem nisso, olha quanto que isso é grandioso, gente. Uma planta nascendo. Tem um testemunho do Luiz Saião, alguém que eu recomendo muito para os irmãos assistirem vídeos dele. Luiz Saião é um homem muito inteligente, usado por Deus, crente, um cristão muito bom. E o Luiz Saião falou que quando ele se converteu, ele não viu mais a grama do mesmo jeito como ele via. Ele olhava a grama e chorava. Olhava uma lagarta na parede e ele chorava. Porque a natureza, ela expressa e manifesta a glória de Deus. Então descansar tem a ver com a contemplação daquilo que o Senhor criou.